Imóveis. Oferecimento. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. COFECE. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Olá, muito bom dia, sábado 8 de agosto, estamos começando mais um Tambaú Imóveis e hoje o assunto é terrenos de marinha, o que eles representam para o mercado imobiliário. No estúdio a gente recebe o advogado Ellison Silveira e a superintendente do Patrimônio da União na Paraíba, Lani Leal. Quer realizar o sonho da casa própria? No Giro de Ofertas você conhece as melhores condições para adquirir um imóvel na planta, em construção, pronto para morar ou em loteamentos de terrenos e casas. Claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. E o presidente do COFECE, João Teodoro, traz mais uma dica no Momento Imobiliário. Nesse sábado falando sobre a cadeia produtiva da construção civil. Tambaú Imóveis, jornalismo original que traz informações ao telespectador, está no ar. E olha só, a gente já vai começar o Tambaú Imóveis mostrando as melhores oportunidades para você realizar o sonho da casa própria. Quer comprar um imóvel de uma empresa que lhe garanta a segurança e tranquilidade do negócio? Então veja as ofertas da Construtora Aliança, com a repórter Rose Gonçalves. Que o seu lar é o melhor lugar do mundo, ninguém duvida. Só que agora pode ser uma aliança. Aliança Off, a maior negociação da história da Aliança, voltou, agora com mais vantagens. Aproveite as melhores taxas de juros do mercado e escolha o seu Aliança pronto para morar. Aqui no Belize, um clube residência com parque aquático muito bem localizado no bairro dos Estados. Ou aqui no Altiplex, com essa vista definitiva para o mar no melhor do altiplano, com lazer completo, serviços e, é claro, muito conforto. Agora, se seu sonho é viver com o pé na areia, o seu lugar é a Reserva do Atlântico. Sofisticação com vista paradisíaca para a praia de Intermares. Aliança Off, condições inéditas por tempo limitado. Acesse o site, visite o Espaço Aliança ou consulte o seu corretor. Hoje é sábado, mas tem corretor de plantão. Liga para a Aliança e conheça as oportunidades. Sempre tem alguém pronto para te atender na construtora. E hoje a gente vai falar sobre terrenos de marinha. De acordo com o levantamento de 2017, mais de 17.300 imóveis na Paraíba têm envolvimento com o laudêmio, uma taxa devida ao proprietário original dos terrenos, que pode ser a Marinha, a Igreja Católica, tem várias condições relativas a esses terrenos. E esses terrenos sempre causam diversas dúvidas em quem acaba comprando, negociando e quer saber informações sobre eles. Para tirar essas dúvidas, hoje nós recebemos o advogado Ellison Silveira e a superintendente do Patrimônio da União na Paraíba, Lani Leal. Muito bom dia, muito obrigado por vocês virem aqui para esclarecer um assunto que eu acho que muita gente não sabe exatamente o que é, né? Sim. Eu queria começar com você, Lani. O que são esses terrenos de marinha? O que são esses terrenos que devem o laudêmio? Bom dia, João. Bom, os terrenos de marinha, eles são definidos na Constituição Federal, no seu artigo 20, né, muito bem definidos ali, trazidos já do entendimento da definição do Decreto-Lei 9.760 de 46, e são aqueles terrenos que estão a 33 metros de distância em direção ao continente, em direção horizontal ao continente, a partir da linha de pré-mar média, né? Então, de 33 metros para frente, são considerados os terrenos de marinha. Doutor Alisson, muito obrigado por vir conversar com a gente. A quem pertence, de quem é essa propriedade desses terrenos de marinha, desses terrenos que pagam o laudêmio? Tá, primeiramente quero agradecer o convite da produção, do amigo Romulo Soares, está aqui com Lani.
discorrendo sobre esse assunto que é tão, às vezes, carente de espaço e esclarecedor para a população, principalmente o público que nos assiste, corretores e investidores. Como o Lani colocou, a Constituição coloca que os terrenos de marinha estão incluídos entre os bens de propriedade da União, assim como os terrenos de fronteira, as cavernas, o subsolo, e eles incluem uma espécie de bens de domínio da União, e daí decorrem obrigações que vão ser impostas ao usuário para que ele possa ter as condições de utilizar. E aí precisa da autorização devida da União através da Superintendência do Patrimônio da União. A Superintendência do Patrimônio da União tem, só aqui na Paraíba, mais de 17 mil terrenos e imóveis para lidar nessa situação. Sim, são né? imóveis dominiais, que a gente chama de dominiais, que são imóveis que podem ser utilizados por particulares, diferente dos imóveis de uso especial, que são aqueles afetados ao interesse público, né, para uso da administração pública em geral. Então, hoje nós temos cadastrados em sistema, do sistema patrimonial da União, 17 mil imóveis. 17.300 imóveis. 17.300. Quantos deles hoje estão locados para particulares, ou mesmo estão sendo negociados por pessoas particulares? Olha, João, em tese, todos eles estão ocupados, né? Eles têm um cadastro efetivo dentro do sistema patrimonial, então, em tese, eles estão efetivamente ocupados. Não é possível ter uma previsão correta de qual o percentual desse número que estaria efetivamente ocupado hoje. Em tese, são todos. Em tese, são todos. Sim. Dr. Wellison, hoje a gente tem muito mais dúvida do que entendimento sobre esse assunto. Como o senhor mesmo disse, é um assunto que não tem tanto espaço para ser discutido e que envolve muita gente. São, como Elane estava explicando, são 17 mil imóveis só na Paraíba, ou seja, é muita gente que está envolvida nessas negociações e muita gente que muitas vezes não sabe, não entende exatamente o que é isso. Queria que o senhor explicasse para a gente qual a diferença entre laudêmio, taxa de ocupação, foro, o que exatamente é esse processo, esse procedimento. Excelente pergunta. Muitas vezes as pessoas são surpreendidas com a verbação de domínio da União em seus imóveis, apenas no momento que recebem alguma notificação da Secretaria do Patrimônio da União, ou quando chegam ao cartório e verificam que possui uma determinada verbação constando como dominalidade de terreno de marinha. Na verdade, os cartórios são obrigados a exigir uma certidão de domínio ou apresentação do laudêmio, e aí a gente já responde a sua primeira pergunta. O laudêmio é a taxa que se paga na transferência de dominalidade. A taxa de laudêmio é de 5% do valor de avaliação do imóvel. E aí as pessoas às vezes atrelam a definição de laudêmio às taxas de ocupação, que são regimes de utilização dos bens dominiais. Regime de ocupação, e aí tem a taxa de ocupação de 2% do valor de avaliação do imóvel, e o aforamento, né, que é outra instituto, a enfiteuse, em que há a possibilidade do proprietário compartilhar a propriedade com a União. E aí ele paga a taxa de 0,6%. Então temos essas três taxas, né? A taxa de ocupação, a taxa de foro e a taxa de laudêmio, que incide somente nas transações onerosas. Ou seja, nos contratos de compra e venda. Compra e venda, exatamente. Vale ressaltar, João, que essas taxas são cobradas sobre o domínio pleno do terreno, não sobre o imóvel, incluindo benfeitorias, né? O que é da União é o terreno. São então, os terrenos, não a benfeitoria. Esse valor de 5% ele é cobrado sobre o valor que seria do terreno, e não do imóvel como um todo. Isso. E essa foi um avanço até da legislação. Sim. Que possibilitou, havia muito questionamento, né? Por que você cobrava laudêmio de uma benfeitoria que o próprio particular tinha construiu, né? E aí a legislação foi evoluindo do ponto de excluir essa inclusão da benfeitoria, que já foi uma grande vantagem, né? Que já é um benefício, imagino, porque a diferença entre o valor com o benefício do feito que foi realizado pelo proprietário e sem uma diferença grande, né? Sim. Hoje na Paraíba, com 17.300 imóveis envolvidos nesse tipo de negociação, como é que tem sido essa gestão, Lani, desses imóveis especificamente?
Então, João, nós temos um sistema de gestão patrimonial, a gente chama por sigla de CIAPA. É ele quem gerencia e nos fornece todas as informações de gestão desses imóveis. O que está sendo pago, o que não está sendo pago, a área que é ocupada, a parcela que pertence à União, a parcela que pertence ao particular, quem atualmente ocupa o imóvel. Então, é ele quem sustenta a nossa gestão, né? Isso no âmbito nacional, em todas as superintendências, a nível nacional. E quais são os critérios que a superintendência usa para a determinação dessas taxas de ocupação, de foro? Existe um critério? Sim, os critérios são estritamente legais, né? Como o Ellison falou, a taxa de ocupação, quando um determinado imóvel em área da União é ocupado por terceiros e a União reconhece a utilização dessa área por esse ocupante, vamos dizer assim, desde que ele comprove o efetivo aproveitamento da área e demais requisitos legais, a União inicia um procedimento administrativo de inscrição de ocupação. E a partir daí ela começa a cobrar, recapitulando, esse imóvel passa a incorporar o patrimônio da União e ela passa a cobrar essa prestação pecuniária, que é a taxa de ocupação que o Ellison mencionou, que é de 2% sobre o valor do domínio pleno do terreno. No caso do foro, ele só é cobrado a partir daqueles imóveis que obtiveram a constituição do foro por parte da SPU. Ou seja, a pessoa que tem a constituição do foro, ela passa a ter a propriedade de 83% do domínio daquele terreno, né, que antes era 100% da União. 83% é repassado ao particular, vamos dizer assim, e a União passa a ser detentora somente de 17%. Isso, e o foro, a partir dessa constituição do foro, ele passa a pagar a taxa de aforamento, que é de 0,6% do domínio pleno do terreno. Com esse domínio de 83% sobre o terreno, ele pode negociar esse terreno à vontade? Pode. Ele tem essa liberdade, Ellison? Sim, ele tem essa liberdade. Sim, o aforamento, inclusive, é o instituto que todos desejam, né? Todo mundo está procurando isso. Na verdade, todos desejam que não seja averbado no domínio da União. Mas, já que estaria inserido, o aforamento, sem dúvida, seria a melhor opção. Pela taxa, a alíquota da taxa que é 0,6%, comparado com a ocupação que é 2%, além da garantia, né? É um instituto que possui mais garantia jurídica. Não é precário como a ocupação, que poderia ser cancelado em caso de interesse público, para fins de regularização fundiária, dentre outras questões. A ocupação é precária, após o aforamento ele possui uma rigidez e uma segurança jurídica maior. Uma rigidez e segurança jurídica que todo mundo acaba procurando, justamente porque você faz o investimento, compra um terreno no local, tenta fazer benfeitorias nesse terreno e de repente descobre-se aí que esse terreno era um terreno da União, né? Esse processo todo, ele se inicia meio que a revelia desse particular. Ele vai descobrindo esse processo no meio do caminho. Na verdade, foi feito um levantamento em 1998 de todos os imóveis que estavam na costa da Paraíba, de Cabedelo ao município de Conde. E isso gerou em torno de 5 mil imóveis adicionais à atual, na época, né, relação de imóveis que estavam cadastrados na SPU. E esse cadastro vem sendo feito gradativamente. Hoje nós já cadastramos mais de 50% desse número, ainda falta realmente cadastrar, e é a tal notificação que o Ellison mencionou. Quando a gente chega num determinado imóvel e tem que seguir os ritos legais, procedimentais, para informar aquele ocupante que aquele imóvel está inserido em área da União, é aí o momento que ele descobre. Porque nem sempre, infelizmente, esses imóveis estão averbados junto aos cartórios, né, por erros aí do passado, que a gente realmente desconhece. E então, somente a partir do momento que a gente dá ciência que o ocupante do imóvel entra em contato com a SPU para seguir os ritos legais, é que esse imóvel passa a ser conhecido por ele como sendo da União, e aí sim que as taxas passam a ser cobradas. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu já quero deixar uma pergunta aqui para vocês. O que caracteriza um imóvel como terreno de marinha?
Daqui a pouco a gente vai saber. 2 minutinhos, a gente volta já. Se as pessoas não são todas iguais, os sonhos de cada uma também podem não ser. Por isso, com a MRV, você diz onde quer morar. Tem uma oportunidade na região dos bancários, pertinho do shopping. E tem um pronto para você morar no Conjunto Esplanada, perto de tudo que você precisa. Compre sem sair de casa com condições especiais. Documentação grátis e descontos de até R$8.000. Ligue para a MRV. Para o Lojão da Econômica. Aqui você encontra tudo o que precisa para pequenos reparos até grandes obras. Aproveite e confira condições especiais de tintas, pisos e revestimentos, materiais elétricos e hidráulicos, louças e materiais sanitários e muito mais. Ferramentas para presentear seu pai. E ainda parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros. Lojão da Econômica, material de construção. Dia dos Pais é dia de presente Casa Pio. Pra todo pai, pra todo estilo, pra todo dia. Vai na Casa Pio, vai. Vai no prazo 60, 90, 120, 150. Sem entrada e sem juros. O melhor presente pro seu pai? Vai na Casa Pio, vai. Dia dos Pais é dia de presente Casa Pio. Pra todo pai, pra todo estilo, pra todo dia. Vai na Casa Pio, vai. Vai no prazo 60, 90, 120, 150. Sem entrada e sem juros. O melhor presente pro seu pai? Vai na Casa Pio, vai. João Pessoa, cidade onde o sol nasce primeiro. Mas ele não é o único não. O amor por João Pessoa também nasce junto aos primeiros raios. Quem é daqui não quer sair. Quem vem visitar quer morar. Sabe como é que é? Se a primeira impressão é a que fica, em nossa cidade é amor à primeira vista. Aniversário de João Pessoa. Uma homenagem. Armazém Paraíba. O presente do seu pai é no Armazém Paraíba. Olha só, a gente está de volta e nos melhores bairros de João Pessoa tem oferta para você. Os imóveis da Jampa Imobiliária estão te esperando. Nós estamos aqui na Jampa Imobiliária, que é especialista em realizar o sonho da casa própria. Aqui comigo está Éder. Éder, mais um empreendimento para quem quer sair do aluguel, né? Bom dia. Bom dia, Rose. Excelente empreendimento no Valentina, com área de lazer completa, aquela piscina, salão de festas, campo de futebol, aquele apartamento bem arejado, com sala ampla, cozinha, quarto de serviço, 2 quartos, sendo uma suíte de 2 e 3 quartos. Tudo isso com 0 de entrada, toda a documentação inclusa. A sua carta de crédito ela é analisada na hora. Somos uma empresa credenciada à Caixa Econômica Federal e sua chave é entregue em tempo recorde. Estamos em frente à Caixa Econômica do Geisel e no Valentina, ao lado do City Park. A fábrica de sonhos não para, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Se você gostou desse empreendimento, vai ligar agora para a Jampa Imobiliária. Não perde a oportunidade, mas liga agora mesmo. Tem corretor de imóveis esperando a sua ligação. A gente vai continuar aqui conversando com o Ellison Silveira e a superintendente do Patrimônio da União na Paraíba, Lani Leal. Eu deixei uma pergunta no outro bloco. O que caracteriza um imóvel como terreno da Marinha? Ellison, você deve lidar com isso todos os dias como advogado, especialista nessa área. Deve lidar todos os dias com essa mesma pergunta. O que é que caracteriza esse meu imóvel que eu comprei como imóvel da Marinha? Existem várias teses, inclusive acadêmicas, científicas, sobre a origem dos terrenos de Marinha. Alguns dizem que é a distância de uma bala de canhão,
outros dizem que é uma área para distância de uma bala de canhão. Tem várias teses. Outras de uma formação, de uma movimentação militar. Outros dizem que por questão de segurança, e aí a coroa portuguesa, de fato, essas têm uma origem mais científica. A coroa portuguesa, ela, na época das capitanias hereditárias, começou a fazer a titulação, a cessão de áreas para os donatários, e aí teve início, na época dos decretos imperiais, a primeira cessão para a construção de áreas públicas, servidão pública, ruas, galpões, e aí depois passou para particulares. Em 1932, houve um decreto imperial, passando a vigir em 1930, com a data retroativa de 1831, desculpa, passando exatamente o que o Lano colocou, que era a definição de 33 metros para o continente da linha de pré-mar. E aí, curiosidade, é que a definição de que seria pré-mar só veio a ser instituída através de normativa em 2004. Né? O que exatamente é pré-mar? Pré-mar é a média das maiores marés. Né? E aí você tem, muitas pessoas contestam a dominalidade da União, de fato, com a maré de hoje. Mas isso, de fato, é um equívoco, porque você não pode tomar como referência a maré atual. Mas sim aquela mais próxima de 1831, de que se possa ter chegado à identificação. Daí porque, muitas vezes, terrenos dentro do continente, não tão próximos ao mar, estão inseridos dentro do cadastro imobiliário da União. Isso foi feito para dar uma segurança jurídica, né? Porque com o avanço do mar, imagina, a LPM ia estar sempre avançando, né? Então, realmente estabeleceu esse marco do ano de 1831 para dar essa segurança jurídica. Mas já havia esse entendimento desse avanço do mar, dessa mudança que a gente está passando? Porque a gente, inclusive, está vivendo um momento um pouco diferente hoje, né? Por conta do aquecimento global, as marés estão subindo muito mais rápido e muito mais altas. Isso muda alguma coisa nessa relação? Acho que na ocasião, claro, não se tinha a proporção, né, do avanço das marés que nós temos hoje, né? Mas com certeza esse marco foi estabelecido já prevendo que o avanço do mar, né? Imagina se a LPM, né, que são 33 metros a partir da linha de pré-mar média, né? Imagine que essa linha de pré-mar média fosse avançando, né? E à medida que ela fosse avançando, sempre andando para frente, cada vez 33 mais metros. Cada vez mais. Exatamente. Ia ter domínio sobre a cidade toda uma hora, mais cedo ou mais tarde. Então... Agora é mais preciso do que uma bala de canhão, né? Vamos e venhamos. Tem alguns estudos, o professor Paulo Roses, um professor aqui da Universidade Federal da Paraíba, ele falava sobre o ciclo das marés. E ele dizia que a maré, ora ela era vazante, ela enchia, ora ela recuava. E o professor Obed também tem vários estudos a respeito disso, e ele coloca essa questão do avanço cíclico das marés. Mas aí, essa definição, né, da linha de pré-mar, ela há uma fixação, né, o que, como o Lani colocou, traz uma maior segurança jurídica tanto para a União quanto para o administrado. Acaba se tornando algo fixo. Que dá uma tranquilidade para todo mundo nessa situação. Tanto é que nós temos imóveis no Brasil que deixaram de existir porque o avanço do mar derrubou o imóvel, a linha de pré-mar média está dentro do mar, não a linha que andou, e sim o mar que avançou. Então, é importante ter esse entendimento. Esse entendimento. A União pode vender esses terrenos de marinha a um particular? João, ela pode e quer vender. Né? Com a publicação da Lei 14.011, né, agora, recentemente, em junho, né, ela vem trazer uma proposta de modernização da venda desses imóveis. Foi feito um levantamento pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio com uma estimativa de 180 mil imóveis, terrenos de marinha, passíveis de alienação pelo sistema de remissão do foro. O que é essa remissão do foro? Né? Como o Ellison explicou, o particular que detém o imóvel sob o regime jurídico de aforamento, ele paga o foro. Ele detém 83% dessa propriedade e 17% ainda pertence à União. A União quer vender essa fatia que ainda pertence a ela por meio do sistema de remissão de foro. Hoje, até então, né, antes da publicação da lei, esse sistema de remissão de foro era um sistema burocrático e lento, né, principalmente quanto à questão da avaliação do imóvel.
porque havia necessidade de se avaliar o imóvel para saber quanto que custava essa remissão. E com a publicação dessa lei, ela traz uma modernização em que a remissão de foro vai ser feita de uma forma simplificada e automatizada, né? A SPU está, junto ao SERP, desenvolvendo um aplicativo como se fosse um sistema de simulação de um financiamento bancário, por exemplo. O particular foreiro que quiser remir o foro, ele vai poder, através desse sistema, fazer uma simulação para saber quanto que vai custar a ele. Para ser proprietário não de 87%, mas de 100%. 83%, para ser de 100%. 83% para Daí ser de 100%. ele teria o domínio pleno consolidado, entendeu? E através desse sistema automatizado, a avaliação, que é um sistema que antes era um sistema extremamente rigoroso, que precisava de visita em loco do imóvel, precisava de um laudo completo, hoje não vai ser necessária mais por esse sistema simplificado. Ela vai ser feita por meio da avaliação do valor da PVG da própria SPU, que é a planta de valores genéricos, publicada pela própria SPU. Wellison, o que isso muda para vocês que lidam com esse problema no dia a dia como advogados? Assim, são excelentes notícias, né, que a União nos traz. Vários administrados tinham o interesse de muito tempo de adquirir 100% dessa dominalidade. E existia, de fato, uma burocracia, tanto no sistema quanto de tempo, né? E o mercado imobiliário, ele urge de instantâneas soluções, né? Então, essa solução que a União coloca para trazer mais segurança, para o empreendedor poder lançar seus empreendimentos, o proprietário poder consolidar a sua propriedade, fazer permutas, fazer incorporações, né? São essenciais para agilizar todo esse procedimento. Para ser dono de algo seu, aquecer, né? O mercado, né? Que precisa ser aquecido, principalmente após esse momento de pandemia, precisa ser reaquecido. Então, eu acho que chega num bom momento essas soluções. Sim. A gente está falando também sobre laudêmio e uma grande dúvida que acaba surgindo. O laudêmio, ele é pago no momento em que você faz uma negociação, né? Por exemplo, você vende um terreno. Mas aí quem é que paga esse laudêmio? Na transferência da propriedade do imóvel, é o proprietário que está vendendo ou aquele que está comprando? Eu acho que o Dr. Wellison pode ajudar um pouquinho mais nessa questão, porque acaba sendo de uma negociação imobiliária, né? A legislação coloca a obrigação do recolhimento do laudêmio e a obrigação legal do vendedor, muito embora possa ser estabelecida em contrato essa obrigação, assim como você coloca que o IPTU deve ser pago pelo inquilino, assim como você estabelece cláusulas interpartes no contrato, passa a ser obrigação. E aí é importante que aquele que esteja adquirindo o imóvel e aquele também que esteja vendendo, estabelecer previamente em contrato de quem é essa obrigação, para que depois não venha a ter surpresas, né, ou a falta de recolhimento que vai incidir multa, e até às vezes a falta de comunicação à SPU, que é importante lembrar também, que eu acho que Lani pode falar melhor do que eu sobre essa necessidade de comunicação, de transferência, que muitas vezes gera percalços àqueles proprietários. Sim, exatamente. A partir desse momento de transacionar o imóvel, de compra e venda, que ele registrar essa mudança de titularidade, ele tem que apresentar esse título à SPU. Ele tem 60 dias para apresentar, a partir do momento que ele transacionou o imóvel. Se ele não apresentar, aí que incide a multa, que geralmente causa diversos transtornos, até pela falta de conhecimento mesmo de quem adquiriu o imóvel. Muita gente não sabe dessa negociação dentro do próprio imóvel, como a senhora mesmo estava falando. 50% dos imóveis já foram cadastrados e outros 50% ainda estão esperando, né, por essa, sim, por dos essa que informação, foram dessa notificação. Desse levantamento que foi feito no ano de 98. Eu tenho clientes que o laudêmio é 5%, como a gente colocou. A multa por atraso na transferência é 5% ao mês. E aí, o período decadencial pode chegar até 30%. E aí, quando chega o valor da multa, né, aí só vai procura o escritório e diz, olha, aqui não tem jeito. Não tem como fugir. Aqui realmente não tem o que argumentar, né? A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que pode ser feito num terreno de marinha. Pode construir no terreno, pode incorporar, o que você pode, para que você pode usar esse terreno. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente volta já.
Venha para o Lojão da Econômica. Aqui você encontra tudo o que precisa para pequenos reparos até grandes obras. Aproveite e confira condições especiais de tintas, pisos e revestimentos, materiais elétricos e hidráulicos, louças e materiais sanitários e muito mais. Ferramentas para presentear seu pai. E ainda parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros. Lojão da Econômica, material de construção. Solidez, segurança e rentabilidade são fundamentais. O bom investidor não permite que o vento destrua seus sonhos. Pois é, em tempos de juros baixos, garantia de solidez, segurança e rentabilidade só o imóvel pode oferecer. Pense nisso. Consulte seu corretor ou imobiliário. Se as pessoas não são todas iguais, os sonhos de cada uma também podem não ser. Por isso, com a MRV, você diz onde quer morar. Tem uma oportunidade na região dos bancários, pertinho do shopping. E tem um pronto para você morar no Conjunto Esplanada, perto de tudo que você precisa. Compre sem sair de casa com condições especiais, documentação grátis e descontos de até R$8.000. Ligue para a MRV. Filho de peixe, peixinho é. O Dia dos Pais no Lojão Rio do Peixe tá tão barato que você vai comprar presente pra você e pra ele. Furadeira de impacto de jogo de bits com 25 peças, só 12 de R$24,90. Lavadora de alta pressão super econômica, apenas 10 de R$49,90. Samsung Galaxy A01 com câmera traseira dupla de 13 mais 2 megapixels, só 10 de R$99,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br, com frete grátis para algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Tá de vez no aluguel. Venha morar aqui no Vila Giovanni, no Valentina. Apartamentos com varanda, sala ampla, cozinha, quadro de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Vendas Jump Imobiliária. Fábrica de sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca. Depois de 12 anos, o Campeonato Paraibano vai ser decidido em um clássico dos maiorais. E nesta quarta tem o primeiro capítulo da grande final. Campinense e 13, ao vivo, direto do Amigão. O título fica na Rainha da Borborema. A pergunta é, com a Raposa ou com o Galo? Nesta quarta, 4 da tarde, Paraibano na Tambaú. O melhor futebol é o da nossa terra. Oferecimento: não arrisque seu churrasco. Carvão de verdade é Carvão Santa Fé. Caipira, a cachaça de alambique de todas as torcidas. Boneca Madeiras, aqui os seus projetos ganham vida. J. Carneiro Renault, paraibana com orgulho há 26 anos. Você quer sair do aluguel? Tem um cantinho especial te esperando nos empreendimentos da FK Imóveis. Nós vamos apresentar para vocês o Bosque Imperial, que é da FK Imóveis. Quem está aqui com a gente é a Priscila, que vai dar todos os detalhes desse empreendimento. Bom dia, Priscila. Bom dia, Rose. Isso mesmo, Bosque Imperial, localizado no Novo Gás, apartamento com 2 quartos, suíte, varanda, uma área de lazer completa com piscina, churrasqueira, salão de festas e espaço kids. Isso mesmo, por apenas R$123 mil com toda a documentação inclusa. E como se não bastasse, ainda você começa a pagar as prestações após 6 meses. Isso mesmo, então corre, aproveita, saia já do aluguel. Vem você para FK também. FK é para realizar. Gostou dessas oportunidades? Liga agora que tem corretor da FK Imóveis esperando a sua ligação. E a MRV Engenharia também tem muitas oportunidades de negócio muito boas para você. Gente, aqui é assim, você chega na MRV, já se senta em casa, toma aquele cafezinho porque as promoções são realmente sensacionais. Mirelle, que promoções nós temos para agora?
É isso aí mesmo, Rose. Essa é a melhor hora do cliente comprar o apartamento dele. Nós estamos com condições incríveis, R$8.000 de desconto, ITBI registro grátis. A obra está pertinha de ser entregue. Estamos em fase final, só nos ajustes de acabamento. Excelente localização, próximo do Mangabeira Shopping, Praia dos Seixas, a uns 5 minutinhos, região dos bancários e excelente área de lazer com estrutura completa para você curtir o final de semana com a sua família, a semana com segurança, condições facilitadas de parcelamento da entrada, sinal de apenas R$500 e parcelamento em 48 vezes. Então aqui é o lugar perfeito para você morar. Vem realizar esse sonho com a gente. Realize esse sonho com a MRV Engenharia. Liga agora que tem corretor esperando a sua ligação. E a gente continua a nossa conversa com o advogado Ellison Silveira e a superintendente do Patrimônio da União na Paraíba, Lani Leal. E eu deixei uma pergunta no outro bloco, que foi o que a gente pode fazer num terreno de marinha, Lani. Pode construir, pode incorporar, o que é legal fazer ali? Bom, João, qualquer pessoa pode construir em terreno de marinha, desde que ele esteja devidamente regular perante a SPU. Porém, as questões de construções não cabe à SPU determinar. Isso é determinado geralmente pelo município em normativos que definem a questão da ocupação e uso do solo. Então, são eles, né, o plano diretor do município, por exemplo, que define quais são as regras para se construir em determinada área. Você não pode simplesmente construir uma coisa que não está estabelecida no plano diretor. No plano diretor do município, não pode, exatamente. João Pessoa, por exemplo, tem limitação de número de andares na orla da praia. Sim. E isso tudo acaba determinando também como é feito esse uso desse solo. E é importante, aproveitando a oportunidade, João, que essa construção seja dentro dos limites do lote, para que não haja um avanço de área da União não autorizada. Né? O que o Ellison deve conhecer bem são as questões de invasão de área da União, que são construções para além daquele lote que foi autorizado. Então é importante seguir à risca as delimitações daquele loteamento, daquele lote, para não incorrer aí nessa questão que geralmente vai judicializar e não é o que a União quer. A União quer que a pessoa construa, que seja feliz naquele imóvel da União, mas que siga as regras determinadas ali, não só pela SPU, como também pelo município. Essas invasões, Wellison, eu acredito que aconteçam muito nesses empreendimentos pé na areia, né, que a gente vê. Às vezes o pessoal pode dar uma avançadinha ali, além daquilo que deveria. Vocês dão esse suporte para esses clientes nessa hora que eles estão ali prontos para construir, mas de repente, olha, esse metro aqui você não deveria avançar. Existe um problema histórico, né? Não só na Paraíba, mas todo o território brasileiro. Existem problemas de conflito em terrenos à beira-mar, né? E acabam que várias localidades já houve judicialização, houve contencioso entre os particulares e União. Aqui passamos por isso no bairro do Bessa, Jardim Oceania, passa-se recentemente no município de Cabedelo, por problemas, né, de interpretação de norma. Todas as vênias, a administração da União, a Lani aqui representando a União, o entendimento que nós temos é que existia em determinado momento a permissão de parte dessa área, como terreno de marinha. Muito se dá a trechos de escritura que falavam terrenos de marinha fronteiro ao lote e tal. E aí dá a entender que há uma soma de áreas, né? E por isso que há essa controvérsia, né, entre a União e os particulares do que pode ou não ser ocupado, né? E a discussão se a área é dominial ou se parte-se de uma área de servidão pública, né? A área de servidão pública ela não poderia ser ocupada. E a gente faz a discussão do que é servidão pública, o que é praia propriamente dito ou não. São questões técnicas que entram dentro de uma discussão, acabam entrando dentro de uma discussão judicial. Mas, de antemão, a gente se coloca à disposição, para uma solução conciliatória, que é a própria intenção da legislação. A legislação coloca que conflitos poderão ser resolvidos de forma conciliatória com a União.
A União tem esse interesse, como Sim, a senhora mesma com estava certeza. falando, que é interesse da União, inclusive, vender esses terrenos, né, para que o usuário, para que o particular possa usá-lo da melhor forma possível. Sim, exatamente. Agora, hoje nós temos muita gente que busca bancos para fazer financiamento, para conseguir adquirir imóveis. Muita gente que é o único jeito de você conseguir realizar o sonho da casa própria para muitas pessoas é justamente esse, né? Você ir procurar um banco, fazer um financiamento. Esses terrenos de marinha, esses imóveis podem ser financiados dessa forma também? Acho que o Wellison... puxar para o Wellison essa. O aforamento é o instituto que os bancos públicos admitem para o financiamento. Mas só bancos públicos nesse caso? Os bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, só permitem o financiamento com aforamento. Por quê? Os bancos eles precisam de uma garantia. Sim. Né? Então, se ele precisa de uma garantia no caso de inadimplemento, ele quer executar. E o bem colocado como garantia é aquele. Mas se o bem é da União, 100% da União, e os bens da União não são passíveis de execução, né, são inalienáveis, e aí como seria feita essa penhora para o próprio banco público? E aí por isso que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil não financiam imóveis inscritos em regime de ocupação, né? Muito embora acho que tenha várias tratativas, né, para poder aquecer o mercado, da possibilidade de ampliar esse leque de financiamento. E uso capião é possível? Não. Né? A legislação também prevê que não é possível. A legislação não prevê. A legislação prevê que não pode. Seja o imóvel de qualquer natureza, ele não pode ser usucapido. Não são passíveis de... Não estão sujeitos a uso capião. Entendi. A gente vê muitas construtoras que buscam imóveis em um lugar, mas aí eles têm um terreno em outro lugar. É possível fazer negociações, permutas com esses terrenos da Marinha? Sim, a permuta é uma forma de venda, né? Então a gente tem aí, dentro do que preceitua a venda, né, a alienação, nós temos a venda, a doação e a permuta. Então é possível, é uma das formas que é possível. Sim. E existe alguma legislação que conceda a isenção de pagamento das taxas desses terrenos? Sim, existe sim. É o Decreto-Lei 1876 de 81. Ele prevê a isenção de taxas de ocupação, laudêmio e foro a pessoas consideradas carentes. Para ser considerada carente, essa pessoa tem que ter uma renda familiar de até 5 salários mínimos, precisa estar cadastrada nos programas sociais do governo, né, como o Cade Único, e precisa que a soma dos bens e propriedades não sejam superiores ao estabelecido pela Receita Federal para efeito de declaração do imposto de renda. Então, João, e também ela precisa estar morando no imóvel ao qual ela está solicitando a isenção. Então, se ela se enquadrar nesses requisitos, ela pode sim, até por 4 anos consecutivos, conseguir a isenção dessas taxas. Ao final desses 4 anos, ela precisa voltar a pagar essas taxas? Não, ela tem que, se ela continuar na mesma condição de carente, ela tem que apresentar documentos atualizados para renovar o processo. Quando vocês estavam falando sobre remissão de aforamento, né? Eu queria entender exatamente o que é isso. É o perdão dessa dívida de foro? O que exatamente é essa remissão? É um perdão oneroso. Perdão oneroso. Não é um perdão de graça. Sim, a União vende a fatia que cabe a ela, ainda que pertence a ela, que seriam os 17%, né? E a partir daí tem o foro remido, né? Tanto é que a remissão com cedilha, não é a remissão com 2 S, que a remissão com 2 S ela é uma remissão de perdão de mesmo. Remir, perdoar de perdoar, mesmo. E não é o caso. É um perdão oneroso, vamos dizer perdão assim. Oneroso. É tipo tiro de canhão, de distância, assim. É algo que a gente imagina de um jeito, mas é meio subjetivo, né? Agora, quais são as áreas que são sujeitas a essa remissão, né? Existem áreas específicas ou qualquer terreno pode estar ao alcance dessa remissão? Bom, qualquer imóvel que esteja sobre o regime jurídico de aforamento pode ser remido. Porém, por questões de
de determinação da Secretaria, as áreas de remissão do foro serão definidas a critério do ministro de forma gradativa, né? Isso aí a gente não pode... por exemplo, aqui na Paraíba nós temos hoje 3.800 imóveis aforados, né? Isso não quer dizer que todos esses imóveis são passíveis de remissão de foro, porque podem ser que estejam em faixa de segurança, não podem ser remidos. Os imóveis que estão em faixa de segurança, ele não pode ter o domínio pleno consolidado ao particular. E outros critérios que a legislação prevê, além de ato publicado pelo ministro. Então, isso vai ser feito de forma gradativa e dentro dos critérios legais, num dado momento, vai atingir a todos. A gente volta já já, a gente vai para um rápido intervalo, e eu vou querer saber se a gente pode conceder aforamento em áreas de preservação ambiental. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá de vez no aluguel. Eu venho morar aqui no Vila Giovanni, no Valentina. Apartamentos com varanda, sala ampla, cozinha, quadro de serviço, 2 quartos, WC social e playground. Com 0 de entrada e toda a documentação inclusa. Vendas Jampa Imobiliária. Fábrica de sonhos Ampara, porque com sonhos não se brinca. Dia dos Pais é dia de presente Casa Pio. Pra todo pai, pra todo estilo, pra todo dia. Vai na Casa Pio, vai. Vai no prazo 60, 90, 120, 150. Sem entrada e sem juros. O melhor presente pro seu pai? Vai na Casa Pio, vai. Dia dos Pais é dia de presente Casa Pio. Pra todo pai, pra todo estilo, pra todo dia. Vai na Casa Pio, vai. Vai no prazo 60, 90, 120, 150. Sem entrada e sem juros. O melhor presente pro seu pai? Vai na Casa Pio, vai. Confie sempre no corretor de imóveis. Ao comprar, vender, alugar ou avaliar um imóvel, conte com o trabalho de um corretor de imóveis. Certifique-se de que o profissional é legalizado com registro de inscrição regular e fique tranquilo para fechar negócio. Acesse confienocorretor.com.br. Cresce Paraíba. Sala de estar e de brincar. Suíte e cineminha A2. Vista para o mar e para novos sonhos. Conheça online o seu melhor lugar. Aliança Off, a maior negociação da história da Aliança voltou. Agora com mais vantagens. Faça um tour virtual e aproveite essa oportunidade de viver tudo de bom no seu Aliança pronto para morar. Aliança, aqui eu vivo melhor. Filho de peixe, peixinho é. O Dia dos Pais no Lojão Rio do Peixe tá tão barato que você vai comprar presente pra você e pra ele. Furadeira de impacto e jogo de bits com 25 peças, só 12 de R$ 24,90. Lavadora de alta pressão super econômica, apenas 10 de R$ 49,90. Samsung Galaxy A01 com câmera traseira dupla de 13 mais 2 megapixels, só 10 de R$ 99,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br, com frete grátis para algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Tambaú Imóveis. Oferecimento Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtor Aliança. Aqui eu vivo melhor. Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. O Tambaú Imóveis está de volta e o tema do Momento Imobiliário de hoje é a cadeia produtiva da construção civil, na mensagem do presidente do COFES, João Teodoro. Olá, amigos corretores e corretoras de imóveis da Paraíba. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu quero tomar aí um minutinho de vocês para comentar um pouco a respeito das mudanças que tem havido no mercado imobiliário, principalmente nesses tempos aí de pandemia, onde as configurações das residências vão se mudando ao sabor da pandemia, né? O interessante que a gente tem notado é que houve um aumento significativo pela procura de residências térreas, de casas, né? Ao invés de apartamentos. E é bem interessante explicar por quê. Temos feito algumas pesquisas a respeito desse tema
E o que tem realmente influenciado os compradores de casa é justamente a procura por um espaço um pouco maior, em função da necessidade de estabelecer na residência um local de trabalho remoto. Interessante isso. A maioria das pessoas hoje, ou maioria não, mas uma boa parte das pessoas hoje, com certeza, estão trabalhando em casa e estão se dando bem com essa modalidade de trabalho. E quando terminar a pandemia, com certeza eles vão continuar nessa modalidade de trabalho, até porque ela tem uma série de coisas, de vantagens em relação ao trabalho quando feito no escritório. Você tem mais segurança, você não tem tempo de deslocamento, não tem risco de deslocamento, o custo é muito mais barato e você consegue, dependendo da tua atividade, fazer um trabalho de muita qualidade dentro da própria casa. Agora, óbvio, nós vamos ter de profissionalizar essa questão. Então, toda vez que alguém for definitivamente estabelecer-se como trabalhador remoto, ele vai ter de ter um espaço próprio, porque ninguém vai aguentar o cidadão trabalhando com latido e se comunicando com latido de cachorro, choro de criança, batida de porta, coisa que eu valho. Então, é preciso que esses ambientes chamados de home office, eles sejam preparados especialmente para isso. Por isso tem havido uma procura maior nesses últimos tempinhos aí das casas em relação aos apartamentos. Mas vamos ver se isso vai se sustentar depois da pandemia. Por enquanto, é uma tendência de mercado que a gente verifica, é bom a gente ficar de olho nisso. Nós que somos corretores de imóveis estamos aí no mercado, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. E a gente continua o nosso bate-papo aqui sobre terrenos da Marinha, com o advogado Ellison Silveira e a superintendente do Patrimônio da União na Paraíba, Lani Leal. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior. É possível conceder aforamento em áreas de preservação permanente, Ellison? Vamos lá. A Lei 9636 ela fala da vedação de concessão de inscrição de ocupação, né? E aí ela põe alguns quesitos. A ocupação pretérita a 2014, ocupações que não estejam comprometendo a áreas de conservação e o meio ambiente, estejam comprometendo ou estejam prestes a comprometer. Se você não pode conceder a inscrição de ocupação, por questão lógica, você também não poderia conceder o aforamento. No entanto, quando se fala em áreas de preservação permanente, também preciso definir o que são áreas de preservação permanente. São áreas protegidas, mas que, de acordo com o devido licenciamento ambiental, pode estabelecer quesitos técnicos, condições para a ocupação daquela área, para a construção, para a sua utilização. Não havendo comprometimento do meio ambiente, conflito com o interesse público, conflitos com programas de regularização fundiária, conflitos com interesses de urbanização, é possível fazer a inscrição, assim como também fazer a concessão de aforamento. O decreto 2398 também fala das condições de utilização da concessão do aforamento. E aí é preciso observar essas questões. E importante também, João, frisar que há possibilidade, a gente falou aqui no outro bloco, que o aforamento era o instituto desejado por todos, né? E é possível pedir a constituição do aforamento naqueles imóveis que estão inscritos em regime de ocupação. E hoje a SPU possibilita isso mediante o site. Você pode utilizar esse sistema facilmente, né? Sim. A SPU então oferece isso para quem de repente ocupou um espaço, um terreno. Hoje um imóvel que está inscrito em regime de ocupação, desde que ele atenda os requisitos legais, que o Ellison pode até falar melhor do que eu, ele pode constituir esse aforamento. É um procedimento demorado, mas é possível. A constituição gratuita, desde que ele consiga atender os requisitos que são exigidos pelo normativo. Demorado quanto, Ellison? A gente tem toda a compreensão do momento que estamos passando de restrição de atividades, né? Essa facilitação de acesso pelo site, acompanhamento do processo pelo site, você pode fazer sem precisar sair de casa, você faz o protocolo.
o processamento tem demorado. Assim, casos que eu tenho trabalhado, em torno de 6 meses, 1 ano, a gente consegue, mas existe uma fila, né, Elaine? É uma fila grande. E muita gente querendo fazer isso. Poucos servidores, a gente tem São toda essa poucos servidores, compreensão. que é uma realidade da administração pública, né, João? No ano passado nós tivemos uma perda de 40% do nosso corpo de servidores por aposentadoria, né? Isso foi um impacto muito grande. A SPU realizou um processo seletivo de movimentação de servidores de outros órgãos que está em andamento, justamente para tentar agilizar esses processos. Agilizar, preenchendo essa lacuna aí que ficou por conta das aposentadorias. E o site, que é o patrimoniodetodos.gov.br, é o portal da SPU, que praticamente 100% dos serviços prestados pela SPU são feitos via portal. Né? Tanto é que nesse período da pandemia, que os atendimentos presenciais estão suspensos, não foram tão impactados por conta da possibilidade dos requerimentos serem feitos via portal. Ou seja, uma via virtual acaba sendo muito mais ágil e rápida. Sim. E aí você consegue, de uma certa forma, compensar um pouco essa falta do pessoal. Sim, exatamente. E no caso da constituição do aforamento, o que torna mais moroso o processo é a questão da documentação. Por exemplo, ele tem que retroagir a cadeia dominial do imóvel a 1946, ininterruptamente, comprovando que, ou o ano mais próximo, né, de 1946, que em nenhum momento se tinha o conhecimento de que aquele imóvel pertencia à União. Né? Então, ele passa a ter o direito da constituição do aforamento gratuitamente. Então, essas documentações realmente tornam o processo ainda mais moroso. E nem todos imóveis que estão cadastrados na SPU vão preencher esse requisito. A gente tem, por exemplo, a base cadastral de João Pessoa, o cartório é o Napo Torres, um dos cartórios de registro de imóveis, ele é de 1954, sua titulação. O cartório Carlos Ulisses, de 1922. E aí você precisa fazer a construção de toda essa cadeia. Mas aí eu chamo a atenção para um grande benefício, que é constituir esse aforamento, porque se você tem interesse em adquirir o imóvel, adquirir o domínio pleno do imóvel, ao invés de você adquirir os 100%, você vai adquirir os 17%. Então, na hora da avaliação, vai ser um valor bastante considerável. Ou seja, ao invés de você pagar tudo aquilo, você paga só aquela parte que deve para a União. Sim. Agora, a gente está tendo umas realidades aqui na nossa região que eu queria também esclarecer para o nosso telespectador. A gente tem uma realidade ali na cidade de Cabedelo que os proprietários de imóveis ali naquela região estão precisando fazer o recuo dos seus imóveis. O que acontece? Por que eles estão tendo que passar por esse procedimento? Quer falar, Wellington? Você que acompanhou a judicialização do caso. A gente tem acompanhado a defesa de muitos proprietários naquela área e ocorre mudança de interpretação, né? Então, várias escrituras públicas prevêem a descrição, por exemplo, lote tal da quadra tal, que mede 12 por 32, acrescido da parte de terreno de marinha, ou fronteiro a parte de terreno de marinha, e a parte de foreira à União, medindo 12 por 22. E essa parte 12 por 22, a nossa interpretação é que estaria em soma a área do lote. Então, se o lote padrão seria 12 por 32, acresce a área de 12 por 22. E aí há a construção. Havia, de fato, algumas casas que avançavam além desses 22, ou seja, além de 54 metros. Chegava até 80 metros, né? Mas existe uma proposta, né? E aí, dentro do projeto de regularização fundiária, também apresentado pelo governo, de possibilidade de regularização dessas áreas, e agora, com a Lei 14.011, traz a possibilidade de alienação. Os proprietários apresentaram um projeto à prefeitura para a execução de uma obra de urbanização, ou seja, construção de um calçadão. Imagine em Cabedelo a continuidade do calçadão de Intermares até chegar a Cabedelo. E aí estamos em processo de análise, tanto na prefeitura, na União, alguns processos judiciais discutindo, mas acho que é um momento oportuno, né, da gente colocar os interesses, né, conflitantes na mesa, ver o que é que pode ser feito para que tanto a União possa
regularizar, cumprir o seu papel. O Ministério Público, como fiscal da lei, também agir dentro da sua conformidade, e aqueles proprietários que se acham dentro do direito também não se sentirem lesados. E aí a gente vamos tentar levar essa situação para a melhor solução para ambas as partes. Ali no bairro do Bessa também a gente tem notado um aumento no cadastro de imóveis como terrenos de marinha. A que se deve isso? São provenientes desse levantamento que foi feito lá atrás, lá que vem sendo regularizado aos poucos pela SPU. Eles estão sendo realizados por bairros? Como é que funciona esse procedimento? Por bairros. Por bairros. Isso. O Bessa é um bairro litorâneo, né? Um bairro de praia. Esses imóveis ainda tá nesse procedimento ali nesse bairro? Você já tem um cronograma de quais serão os próximos bairros? Não, como é que vai funcionar? Ainda não, João. Começamos, porque assim, são 2 etapas. Depois desse levantamento que foi feito de forma cartográfica e aérea, né, contratado aí pela União alguns anos atrás. Tem o processo de cadastro do imóvel e o processo de regularização do imóvel, que é por meio da inscrição de ocupação. Então, esse procedimento de cadastro já foi quase 100% feito. Porém, a utilização desse imóvel, ou seja, a constituição dessa inscrição de ocupação é que está em andamento. Começamos por João Pessoa e estamos ainda em João Pessoa, faltando Cabedelo e Conde. E outras cidades litorâneas. Que perpassam aí pela linha de Preamar Média. Ou seja... Então, a gente não tem um cronograma efetivo porque depende do terceiro. Eu notifico, abro prazo para recurso, e aí tem uma série de quesitos legais que tornam o processo mais lento. Mas a gente acredita aí que em 2 e mais 3 anos a gente consiga concluir toda essa regularização desses imóveis aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu agradeço a presença do advogado Wellison Silveira, muito obrigado. Doutora Alane Leal, superintendente aqui na Paraíba, muito obrigado também pela sua presença. Esclareceram muitas dúvidas, inclusive minhas, que era uma coisa que eu estava conversando com vocês. É um assunto que a gente não vê sendo muito discutido. Então, não é tão comum a gente ter esses esclarecimentos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós é que agradecemos a oportunidade. Agradeço demais a oportunidade e a troca de informações. Assim, acho que Lane traz a informação da União, essas boas novas, né, que vários administrados podem se preparar para adquirir suas áreas, né, e aí iniciar todos esses processos. Muito obrigado. E tem muita gente lutando por isso, né? Sim, a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto. A lei traz muita novidade, João, e inclusive eu gostaria de deixar aqui claro que hoje a SPU-PB já tem portaria autorizativa com 3 imóveis que seguirão para alienação, deles a poucas quadras do mar, em Manaíra, e um outro no centro da cidade, que deve estar acontecendo o certame já até o final do ano. E tem uma previsão com levantamento de mais 30 imóveis na Paraíba que vão à concorrência pública. Esses imóveis vão à concorrência pública, é quase como se fosse um leilão mesmo. De certa forma sim. E agora, com o advindo da lei, vai acontecer de forma eletrônica. Então, a nível nacional, qualquer pessoa que queira comprar um imóvel da União na Paraíba vai ter essa oportunidade, né? E além de uma grande fonte de arrecadação, é uma forma de desonerar o Estado, né? Porque esses imóveis da União de uso especial, que não tem mais interesse da administração pública em mantê-los em estoque, né, vão gerar uma receita importante para o governo, principalmente num momento como esse de pandemia. Muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia e pelos esclarecimentos. E eu espero que a gente possa ter passado para você que está em casa todas as informações sobre esse assunto. E você encontra o programa de hoje e todos os programas anteriores no portal t5.com.br. No sábado que vem a gente está de volta e vamos falar sobre escritura eletrônica. Quais são as documentações cartorárias exigidas? Muito obrigado pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você. Se puder, fique em casa. Um abraço.